Mais uma vez, bom dia a você, tudo bem? Vamos dar sequência ao estudo da lição da Escola Sabatina. Nessa semana estamos estudando a terceira lição do trimestre. As raízes da inquietação é o tema da semana. E hoje, na terça-feira, 13 de julho, o título Ambição. Quando você estuda esse assunto nessa semana, você sabe que nós estamos analisando essas raízes da inquietação que tiram de fato o nosso descanso em Cristo Jesus. E a ambição é uma delas. Você sabe que existem dois tipos de ambição. Tem a ambição, que eu diria entre aspas, né? Ambição santa, em que sentido? A ambição santa é aquela que você ambiciona coisas boas no contexto de Deus usar você. Por exemplo, você tem a ambição de ser batizado pelo Espírito Santo todos os dias. Você tem a ambição de ser usado por Deus ao comunicar o Evangelho às pessoas. Você tem uma ambição de ser um homem, uma mulher de oração. Você tem a ambição de ser o melhor esposo, uma melhor esposa. São ambições que eu considero ambições santas. Porém, na maioria das vezes, queridos, as coisas que as pessoas ambicionam são muitas coisas que tiram a paz. São coisas que passam a ser raízes também da inquietação. Por exemplo, o Senhor Jesus, na lição de hoje, ele está numa Santa Ceia. Pense bem, praticamente a última Santa Ceia com os discípulos. E naquela hora, Jesus serve a Santa Ceia para eles, um momento tão lindo, tão bonito, glorioso, e de repente, no final da Santa Ceia, os discípulos começam a conversar entre eles quem seria o maior no reino dos céus. Aquela ambição deles era uma ambição doentia, era uma ambição fruto do pecado, porque ao pensar quem seria o maior no reino dos céus, estavam pensando somente neles. Estavam realmente ambicionando algo que era muito contrário à questão da humildade e à questão também de uma vida de serviço a Deus. É interessante que, um momento antes, um tempo atrás, Jesus já havia se deparado com essa situação. O que ele fez? Ele pegou uma criança, colocou entre eles, isso na primeira vez, quando eles começaram a brigar quem seria o maior no reino dos céus, a ambicionar um lugar maior no reino dos céus. Então Jesus pegou uma criança, colocou entre eles e passou então a ensinar-lhes a respeito do que é realmente que ele espera dos seus servos. Por exemplo, Cristo disse, em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Naquela hora, Jesus está dizendo para eles, como diz aqui a lição, confiem em mim e dependam de mim, como esta criança. A verdadeira grandeza é abrir mão de seus direitos e abraçar os valores do reino. Você sabe, queridos, a ambição dos discípulos era uma ambição doentia, fruto do pecado. Quem será o maior no reino dos céus? E Jesus estava ensinando eles, com aquela criança, como eu li aqui para vocês, que a verdadeira grandeza não é quem vai ser o maior no reino dos céus, e sim abrir mão dos seus direitos e, ao mesmo tempo, abraçar os valores do reino. O que eu fico admirado aqui, porque essa situação, a segunda vez, aconteceu numa Santa Ceia. No momento onde deveria também ter ali a humildade, Jesus lavando os pés dos seus discípulos, uma atitude de humildade, então estão ali ambicionando, conversando sobre as suas ambições. Bom, mas tem um ponto aqui, uma luz no fundo do túnel nessa história, né? Aqui, o autor da lição, a autora da lição, né? Diz o seguinte, isso aconteceu depois que os discípulos estiveram com Jesus durante anos, ministrando com ele e aprendendo a seus pés. Que triste exemplo de como o coração humano é corrupto. Contudo, eu quero destacar para você encerrar também, contudo, no aspecto positivo, pense na graça do Senhor. Apesar dessa discussão patética, Jesus não desistiu deles. É muito lindo isso aqui, né? Apesar daquela discussão de quem seria o maior, coisa parecida, Jesus não desistiu dos seus discípulos.
Na realidade, se bem que Jesus ficou triste em vê-los disputando o lugar, quem seria maior, mas ali despertou também a compaixão, a misericórdia, o amor de Jesus por eles. E tenha certeza que muitos daqueles discípulos, se não quase todos ali, né, aprenderam, com exceção de Judas, né, mas aprenderam a importância de não ambicionar lugares de grandeza para benefício próprio, e sim de serem grandes no contexto de servir para a salvação das pessoas. Como que estão as suas ambições? Elas são ambições positivas ou negativas? Que Deus ajude a gente para que as nossas ambições sejam positivas e que as ambições negativas que tanto atrapalham a nossa vida possam realmente ser cortadas da nossa vida e que vivamos uma vida de crescimento em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Amanhã tem mais. Fique com Deus. Um grande abraço.